pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos cobertos da graça de Deus, revestidos pela invocação da Santíssima Trindade. Na proclamação do Evangelho, nós não fazemos o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo após o pelo sinal. Por quê? Porque o sinal da cruz é feito no começo e no final da missa, tá? Mas aqui nós fazemos. Mas eu quero dizer para você que a importância desse sinal aqui, na mente, na cabeça, pelo sinal da Santa Cruz, você está consagrando o seu entendimento. Nós vamos falar sobre o crime de Satanás, do diabo, do encardido, que é não querer que nasça a pessoa, o Filho de Deus. Ele não quer que o amado de Deus nasça. Então ele quer matar no útero. E quando nasce, ele passa a vida inteira tentando matar os sonhos, passa a vida inteira tentando matar a fé, para que um dia ele faça com que a pessoa tire a própria vida. Então nós estamos diante de um assassino da alma que quer matar desde o útero até a criança, o adolescente, o jovem, quer matar. E nós não podemos nos defender por nós mesmos, mas nós temos o nosso defensor. Aquele que te guarda não dorme. Quem te guarda, quem cuida de ti é o guarda de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o teu Pai, é o meu Pai, é o nosso Deus. Por isso a gente começou com Caia por Terra Agora os Inimigos de Deus, cantando essa música de libertação. Mas preste bem atenção, quando você traça sobre a sua fronte, pelo sinal da Santa Cruz, você está consagrando a sua alma, as faculdades da sua alma a Deus. As faculdades da alma, a ciência nos traz, são 5 faculdades: inteligência e vontade, são as duas mais fortes. A inteligência não é a sabedoria ou de conhecimento, a inteligência é a capacidade de conhecer a Deus, de saber a vontade de Deus. A vontade é a sua força de vontade, é aquilo que você decide, né? Por isso que essa vontade precisa ser abençoada, essa vontade tem que estar submissa à vontade de Deus, porque senão faz besteira. E tem as outras 3 louquinhas, que é a imaginação, super ferida, a afetividade é a louca da casa, a mais ferida, e a memória, que não é a memória ontológica, porque a memória ontológica foi perdida. A memória ontológica é aquela que você veio de Deus e vai para Deus, e você se lembra disso, mas nós não nos lembramos, só temos uma vaga lembrança, um desejo de Deus, um apelo interior para Deus, mas nós não sabemos o que é isso. Por isso tem muita gente que fica querendo Deus e não sabe onde encontrar e vai procurar em lugares errados. É por isso que é preciso ter pessoas para mostrar o Deus vivo e verdadeiro, cheio de amor. Mas essa memória que a gente está falando é a memória experiencial. Então a memória são as lembranças da sua vida, que na maioria das vezes são feridas. Então memória, imaginação e afetividade, vontade e inteligência. Quando a gente faz esse sinal aqui, a gente está consagrando. Tem uma passagem na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, que diz assim: nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Essa é uma oração de poder sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, cativando o raciocínio e o pensamento ao pensamento de Cristo. Sabe por quê?
Porque é pelo pensamento, é por essas áreas que eu falei, que começam a minar a nossa fé, começa a diminuir a nossa esperança, começa a esfriar o nosso amor. A fé, a esperança e a caridade que nós recebemos no nosso batismo, essas virtudes, elas vão definhando. E a última, a que não pode faltar, essa virtude que leva, que quando você a perde, você perde o sentido da vida e quer dar cabo dela, é a fé. Então, desde já, nessa consagração vamos repetir comigo, por favor. Eu sei que eu não vou ouvir você, mas diga comigo: nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Reze sempre, faça essa oração, repita sempre essa oração, sabe por quê? Porque ela retira todo pensamento de desânimo, todo pensamento de apostasia, que é a renúncia à fé, todo pensamento de desânimo, todo pensamento que vai contra o pensamento de Cristo, essa oração retira. Quando nós fazemos pelo sinal da Santa Cruz, nós estamos consagrando o nosso pensamento, nós estamos consagrando todas as áreas da alma que eu falei. E um dia a gente pode falar de uma por uma aqui, para que a gente possa conhecer a nossa alma. Mas isso vai acontecer no grupo fechado lá que eu fiz aqui no Facebook, no grupo de formação. Porque aqui eu não posso falar, aqui tem que falar mais de querigma, mais de anúncio, porque é aberto para todo mundo. Mas vamos lá. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Você faz o sinal da cruz na sua boca, nos seus lábios. Para quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração é a sede dos sentimentos, é o centro dos sentimentos. A gente tem a mente como o centro das decisões e o coração como o centro dos sentimentos. Mas o coração, ele sente o que o pensamento gerou. Por isso, se você tem um pensamento distorcido, você vai falar coisa que não está de acordo com o pensamento de Deus. E se você, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, bem no âmago dos sentimentos. Quando você consagra os seus sentimentos, quando você consagra o seu coração, pedindo a Deus que livre-os dos inimigos, você está querendo purificar os sentimentos, a sua boca vai falar coisas boas na vontade de Deus e a sua mente vai ser curada. Mas isso é um aprofundamento que nós vamos fazer outro dia. Deixa eu te dizer qual é o pensamento de Deus, esse pensamento de Jesus, que a gente cativou agora o nosso pensamento. Nós cativamos o nosso pensamento à obediência a Cristo. E o que Jesus Cristo veio nos apresentar? Jesus Cristo veio nos apresentar que a nossa vida vale muito. Nossa vida vale a vida dele. O pensamento do mundo está dizendo que não existe vida no feto, que pode fazer um aborto aos 3 semanas aí, que a vida vem depois. É como fosse aquela fábula do Pinóquio, que você nasceu um bonequinho de madeira e um dia a vida entra, você se torna gente. O pensamento do mundo está ensinando que você é dono da sua vida e pode tirá-la a qualquer momento. O pensamento do mundo está dizendo que você pode negar uma pessoa de vir ao mundo só porque ela está dentro da sua barriga. E nós precisamos descobrir qual é o pensamento de Cristo.
Cristo trouxe o pensamento de Deus. O pensamento de Deus foi quando ele criou o homem, criou por amor. Deus amou a humanidade. Deus amou o homem. Amou de tal forma que colocou como centro do seu coração. Tudo que Deus criou, Deus ama. Deus fez todo o criado, todas as coisas existentes, a água, a luz, as florestas, os animais. E quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que usou o plural? Imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa imagem e semelhança. E colocou como administrador, colocou o homem e a mulher como líderes, como os donos daquele paraíso. Um dia eu falei que era como se ele arquitetasse, fizesse um projeto arquitetônico, e o céu seria a capital e a terra a região metropolitana, onde os homens iriam passar um tempo e depois iriam ascender para a capital, porque não era para existir o pecado. É tanto que Deus conversava com o homem face a face. Eles tinham encontros de educação. Era o pai educando o filho. Era Deus encontrando com Adão, encontrando com Eva e orientando aquela família. Até que aconteceu o pecado. Mas, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele diz assim no Gênesis 2, no versículo 9: o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quantas árvores estão no meio do jardim? 2. As principais: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. É uma linguagem alegórica, é algo que a gente precisa entender, mas se a palavra de Deus usa essa linguagem, vamos usar essa linguagem para compreender. São 2 árvores proibidas, 2 frutas proibidas. Ou seja, os homens tinham o direito de fazer tudo, livre-arbítrio, a liberdade total. Só que Deus tinha colocado um limite. Não podia colher fruto da árvore do bem e do mal, nem a árvore da vida. A árvore do bem e do mal, eles tocaram pelo pecado. Ouviram o diabo falando e desobedeceram a Deus. No versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis, Deus conversa na Santíssima Trindade uma coisa. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. Ou seja, ele tem o poder sobre a vida. Então o homem foi expulso e não teve acesso à árvore da vida. Não ter acesso à árvore da vida quer dizer: a vida pertence a Deus. A decisão de nascer ou não nascer é de Deus. A decisão de morrer, de tirar a vida, é de Deus. O homem não tem acesso a essa decisão. Quanto ao bem e o mal, quando Deus diz que eis que ele se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, preste atenção. Deus, na sua onisciência, conhece o bem e conheceu o mal pela ciência, sem experimentar o mal. O homem experimentou o bem pela criação, pela doação que Deus deu para ele de bem, e experimentou o mal
colocando dentro dele o mal. Você compreende? Ele experimentou o mal do outro lado. Deus não tem nenhum mal dentro dele, mas conhece pela onisciência divina. O homem conhece o mal pelo mal que ingeriu, que colocou dentro dele. Ponto. A salvação foi prometida naquele momento mesmo, porque Deus, ainda que o homem pecou, Deus continua amando. E isso para nós já é palavra de libertação. Quem já pecou aqui? Por favor, digita aí, só os pecadores, eu pequei. Só os pecadores, tá? Os pecadores que estão assistindo agora ao vivo e os pecadores que vão assistir depois, porque fica gravado esse vídeo. Só os pecadores coloquem eu pequei, tá bom? Além de mim, mais alguém pecou? Além de Adão, de Eva e de Adriano, mais alguém pecou? Coloque aí. Pronto. Deus continuou amando você da mesma forma que ele amava. Viu, Carlúcia? Deus continuou amando Carlúcia da mesma forma, não mudou nada, porque o amor de Deus, viu, Jonathan, é imutável. E isso já garante a você continuar vivendo e a preservar a sua vida sem pensar em tirá-la. Porque quem diz para você que você não vale nada porque você errou, não é Deus. Quem está dizendo isso é o encardido que quer que você se mate. Ele não queria que você nascesse. Lógico que ele tentou que você fosse um aborto. Lógico que ele tentou. Ele não queria que Jesus nascesse, porque Jesus nascendo, ele seria condenado, ele seria vencido. Ele queria um aborto para Nossa Senhora. Já imaginou se São José não entendesse, não fosse um homem de oração, Nossa Senhora seria apedrejada e Jesus seria morto na barriga dela. Entendeu? Não aconteceria o nascimento se São José não fizesse o que ele fez, ficar em silêncio e protegê-la. Ficar em silêncio e protegê-la. Se São José dissesse, esse menino não é meu, ela seria apedrejada. Você compreende? Por isso, mesmo com o seu erro, com o meu erro, Deus continua amando. Porque nós nascemos porque Deus quis assim. Deus pensou no nosso nascimento. Deus pensou em cada um de nós. Então, valorize a sua vida. E Deus quer que todas as criancinhas, seja frutos de estupro, seja fruto de violência, seja de descuido, com o cérebro grande, com o microcérebro, seja o que for, Deus quer que todos nasçam. Por quê? Porque ninguém tem acesso à árvore da vida, a decisão de viver ou não viver, isso não é nosso. A questão de querer matar uma pessoa, pena de morte, não é nossa. A questão de tirar a nossa própria vida também não é nossa. Eu estou infeliz, vou me matar. Não é por aí. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Ponto. O inimigo quer colocar nas leis do país que as pessoas podem abortar. Isso, nós cativamos o nosso pensamento ao pensamento de Cristo, então não existe essa lei. Nós não aceitamos. E nem aceitamos para praticar, nem para as nossas... mas os jovens têm outros pensamentos, mas está errado. Você pode continuar amando os jovens, não precisa condenar os jovens, mas o certo é certo e o errado é errado. Pronto. Amém? Então vamos continuar. Já estamos resolvidos quanto ao começo da vida, né? Agora, lembra que eu falei da memória, da imaginação, da afetividade? Todas essas coisas, as nossas experiências nos feriram. Pessoas foram feridas na afetividade, foram agredidas na sua sexualidade, né? Algumas pessoas foram violentadas, foram violadas, algumas pessoas foram abusadas na infância, tem lembranças negativas, tem a imaginação, não tem
não tem pureza na imaginação, só consegue ver malícia, só consegue ver maldade. Então esse pensamento está todo ferido, está todo doente. Mas mesmo assim, Deus continua amando. E é por isso que Ele nos ensinou pelo sinal da Santa Cruz, para que nós pudéssemos pedir a cura para a nossa cabeça, nosso pensamento. Mas quando Deus, volto para o querigma, quando Deus viu o pecado acontecendo, Deus prometeu a salvação. E a salvação estava justamente no homem usar a liberdade dele para voltar para Deus. O homem não usou a liberdade para se afastar de Deus, escolhendo o pecado, querendo comer a fruta da ciência do bem e do mal, para ser como Deus. Não foi assim? Então, para voltar para Deus, tinha que usar também da liberdade. Porque se Deus pegasse o homem e o obrigasse a voltar para Ele, onde estaria o amor livre? Ninguém pode obrigar o outro a amar. O amor tem que ser livre. O amor tem que ser amor. Por isso, hoje, no Evangelho de hoje, tem todo aquele discurso contra a hipocrisia que Jesus fala, contra a conversão forçada pela lei, pelo seguimento de regras e não por amor. Mas vamos fechar esse parêntese para voltar para o querigma. E Ele prometeu a salvação. E como era que o homem ia se salvar? Voltando para Deus pela sua livre vontade. A livre vontade dele, ele nunca voltaria. Então o homem estaria condenado eternamente. Por isso que São Paulo diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Só que Deus, na sua onisciência, na sua bondade, no seu amor infinito, imutável e incondicional, porque veja bem, muitas vezes nós colocamos condições para amar as outras pessoas. Nós fazemos exigências para amar e respeitar as outras pessoas. Deus não faz exigência. Deus não diz para você, Cícero, Eunice, se você mudar, eu amo você. Não, Deus ama você do jeito que você é. Mas Adriano, por que você está falando do querigma, desse amor de Deus, se você ia falar sobre o suicídio? Porque as pessoas decidem morrer por não terem essa certeza de ser amadas. Porque elas sabem, eu sei a lástima que eu sou, a lástima que eu falo, a lástima que eu faço. Eu sei das minhas limitações. E quando a gente se descobre pecador, quando a gente se descobre fracassado em determinadas áreas, quando a gente se descobre realmente um fracasso, dá uma vontade de sumir, dá uma vontade de resolver o problema. E quantas pessoas estão fazendo isso? Ainda tem até apoios agora, né? Que eu vou falar uma coisa no final sobre uma carta que eu recebi das escolas salesianas. Ana Lúcia me mandou. E eu li e falei, eu vou citar isso hoje. Mas a liberdade de voltar, como é que eu vou voltar se eu tenho tudo isso ferido? O homem não podia voltar para Deus. Se tem a imaginação ferida, se tem a memória toda marcada de coisas ruins, se a afetividade está uma loucura, se a inteligência sumiu, eu não entendo mais como é que Deus me ama se eu não consigo amar, como é que Deus ama aquele maconheiro, aquele assassino, aquela prostituta, aquele gay, como é que Deus ama aquele fornicador, aquele adúltero, como é que Deus ama, eu não consigo amar. Então a minha inteligência de conhecer a Deus foi-se. E sabe o que aconteceu também? A minha vontade de viver, a minha vontade de voltar para Deus, a minha vontade de ser santo foi fracassada também. Então o homem não conseguia voltar para Deus. Sabe o que Deus fez? Fez uma reunião da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo elegeram votos 2 contra 1. Elegeu o Filho para vir se fazer carne, se tornar homem, passar por todas as tentações humanas, não pecar, não ter imaginação ferida, não ter afetividade ferida, não ter memória ferida, nunca esquecer que era filho de Deus,
não ter inteligência ferida, sempre saber qual é a vontade de Deus, não ter vontade ferida, ficar firme diante de todas as tentações, não pecar, chegar no final e voltar para Deus, levando todos os homens de volta nele. Jesus, 100% homem, 100% Deus, voltando para Deus, levou todo mundo de volta. Essa é a grande revelação da salvação. Um homem com a inteligência, a memória, a imaginação, a afetividade, inteligência, tudo curado, sem nenhuma mácula, voltou para Deus e levou todos os homens feridos em todas essas áreas nele. Por quê? Porque ele levou todas as nossas feridas sobre ele. E ele cancelou todos os nossos débitos. Ele cancelou todas as nossas dívidas espirituais. E por que a gente sofre, Adriano? Porque a gente ainda não assumiu isso. Porque a gente ainda não abraçou isso. Porque o sofrimento não é retirado. Porque nós fomos incorporados ao sofrimento de Cristo. Nós vamos ser desprezados como ele foi, nós vamos ser magoados como ele foi, nós vamos ser feridos como ele foi, nós vamos ser crucificados como ele foi. Mas nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou e nós vamos voltar para Deus, para o Pai, como ele voltou. Então, independente da situação que você está vivendo hoje, que eu esteja vivendo, nós precisamos guardar essa fé. E eu volto para o primeiro dos sacramentos que a gente recebe. Qual é? Batismo. Quando a gente, criancinha, é levado para a pia batismal, algumas pessoas diziam assim: como é que batiza uma criança se a criança não sabe o que está fazendo, não escolheu? A criança não escolheu nascer em pecado também não. O pecado da criança não foi feito por ela, ela herdou. É o pecado original. Então, aquele batismo não é para arrependimento, é para retirar uma culpa dos pais, dos primeiros pais, para retirar uma culpa de herança. Então, se nós sabemos que a pessoa nasce com a herança, o filho nasce com a herança maldita do pecado, por que não retirar naquela hora? E quando leva para o sacerdote pergunta uma coisa. E preste atenção que eu vou falar algo que vai evitar o suicídio. O sacerdote pergunta: o que vocês, padrinhos e pais, pedem para essa criança? Quem lembra da resposta? Eu não vou dizer agora. Eu quero que alguém responda aí, digite. Quando o padre pergunta: o que é que vocês pedem para essa criança? Os pais e padrinhos respondem uma palavra só. Eu estou esperando que alguém digite. O que é que vocês pedem para essa criança? Uma dica: ela vai ficar até o fim com essa criança. É ela que vai salvar essa criança no último momento da vida. É ela que vai fazer essa criança crescer, e mesmo que o mundo sufoque, mesmo que o mundo convença essa criança, que vai virar um adolescente rebelde, a dizer que não tem mais isso, ela vai estar lá escondida. E um belo dia vai aparecer. Ninguém digitou ainda. O que é que se pede para essa criança? O padre pergunta: o que é que vocês pedem à igreja? O que é que vocês pedem a Deus para essa criança? Eu vou responder para não ficar muito longo. Os pais e padrinhos respondem: a fé. Pronto, meu irmão. É essa fé que é derramada ali, simbolizada por aquela água do batismo, é essa fé que entra naquela pessoa, retira o pecado original e ela fica com fé. E mesmo que ela cresça e um dia diga que é ateia, que não acredita em Deus, mesmo que ela vá para outras religiões, mesmo que ela faça, a fé vai lá dentro, escondidinha nela, só esperando uma chance para brotar. E é por isso que nós precisamos não desistir de ninguém. Você que tem filhos dando problema para você,
Você que tem pessoas que você gosta, que estão desviadas, não desista. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Mônica, a vida de Santa Mônica, que passou mais de 30 anos acreditando que o filho iria se converter, Santo Agostinho. E deixa eu dizer para você uma coisa. A Santa Mônica, ela foi santificada nesse tempo também de oração, porque ela carregava uma culpa dentro dela. Ela não deu o batismo a Santo Agostinho, ela não batizou o filho. Então, ela deixou que ele tomasse a decisão. Então, quando ele foi tomar a decisão, já estava contaminado pelo pensamento do mundo. Ele não era batizado. Imagina um erro de uma mãe. E essa palavra já liberta a mãe que errou agora com seu filho. Essa palavra já liberta o pai que errou com seus filhos. Essa palavra que eu estou ministrando agora serve para mim, que errei como pai, serve para você que errou como pai, serve para você que errou como mãe, para que continue rezando, continue acreditando, continue com fé que todas as mágoas, as marcas do passado vão sair por causa da sua fé, e um dia a fé vai brotar e vai surgir naquela pessoa que você não desistiu. Você está compreendendo? Nós precisamos manter a fé. Mas eu não falo só a fé que as outras pessoas vai acontecer a graça, mas que vai acontecer na sua vida também. Porque se o inimigo, o encardido, não conseguiu evitar que você nascesse, ele vai tentar fazer com que você morra. E a morte que ele está tentando fazer não é essa morte física, é a segunda morte, é a morte da alma. Porque a primeira morte é a separação do seu corpo da sua alma, é a separação do corpo da alma. E a segunda morte é a separação da alma de Deus. É isso que ele quer a sua segunda morte. Porque a primeira morte vai ser inevitável, todos nós vamos morrer. Quem tem câncer hoje vai morrer, quem não tem câncer hoje vai morrer também, entendeu? Nós pedimos a cura do câncer, Deus cura para fazer milagre e manifestar a glória dele. Não é para engrandecer nenhum ministro de cura, não. Deus cura para a glória dele, para que você veja a glória dele. E se Deus não curar, você vai ver a glória dele também, mais rápido, mas vai ver, entendeu? Todos nós vamos ver a glória de Deus, ou com cura, ou com encontro com ele depois da morte. Desde que não percamos a nossa fé, desde que nós não deixemos que o encardido retire a nossa fé, aquela que nós recebemos do batismo, retirando a esperança, retirando o amor. Então nós precisamos manter a nossa caminhada de fé em Deus, ainda que com depressão, ainda que com tristeza, ainda que com frustrações, ainda que com abandonos, ainda de todas as formas. Porque quem mantém a fé, ainda que esteja no fundo do poço, sabe que dali não passa. O fundo do poço, ele é interessante porque é o fundo, não tem como ir mais para baixo. Então, se você está no fundo do poço, louve a Deus porque é daí para cima. Entendeu? Nada de tirar a própria vida. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, a árvore da vida, você não comeu do fruto, você não tem acesso a ela. Nem pode impedir de nascer, nem pode decidir terminar. Entendeu? Então, a grande graça que a gente vê nessa reflexão de hoje é que não só você, porque veja bem, não só você preservar a sua vida, mas você tem que cuidar dos outros. Hoje nós fizemos uma reunião de núcleo, ali ó, esse núcleo aqui abençoado aqui, e nós já mostramos a nossa espiritualidade. Nós vamos ser os pais espirituais de todos os nossos filhos. Eu tenho 3, a Luísio tem 3.
O Francisco tem um monte e tem neto. A André tem uma. Então nós já estamos acreditando que todos os nossos filhos e netos serão felizes. E acreditando e orando por eles. É a primeira cura que o grupo Padre Léo vai pedir ao Padre Léo e à Santa Mônica. É dos nossos filhos. E só em seguida que nós vamos fazer a evangelização. E a cura interior entre nós. Então nós não podemos deixar os outros morrerem. Nem todo mundo vai ouvir esse vídeo, vai assistir esse vídeo. Nem todo mundo vai entender o que nós estamos entendendo. Nem todo mundo vai cativar o seu pensamento ao pensamento de Cristo. Mas você que está ouvindo, você precisa entender uma coisa. Tem crianças se suicidando. Hoje eu recebi, eu vou até falar para você agora, para que a gente não passe a madrugada todinha aqui. Eu vou mostrar aqui, onde é que está? Eu vou mostrar aqui a carta que Ana Lúcia me mandou, que foi o Salesiano, as escolas salesianas que mandaram. Mais uma vez nos encontramos diante de um cenário preocupante e desafiador para as famílias, que é uma atração perigosa para crianças e adolescentes que está circulando pelo aplicativo WhatsApp. Dessa vez trata-se de uma boneca chamada Momo, representada por uma criatura medonha, magra, de olhos esbugalhados, como se assemelha a uma mulher pássaro, que faz referência a uma lenda japonesa. Essa personagem lança um jogo com desafios que vão do sufocamento ao enforcamento, com suposta vítima no Brasil. Há notícias de que as crianças e adolescentes são estimuladas a telefonarem para a boneca Momo, e nessas conversas as crianças são induzidas a passarem seus contatos e informações para pessoas com perfis falsos que agem de má fé. Por isso alertamos aos pais e aos responsáveis a estarem cada vez mais próximos dos seus filhos e atentos a essas armadilhas, a essa armadilha virtual que ameaça as crianças e adolescentes, usando de sua inocência, aterrorizando as famílias e retirando a paz da sociedade. Vamos combater esse mal, espalhando nas famílias e nas redes sociais o otimismo, a fé, a esperança e a alegria com jogos de convivência social. Rede Salesiana Brasil de Escolas. E eu vi o vídeo, eu vi a boneca Momo, ela é horrível. Antigamente, há 25 anos, quando eu comecei a evangelização, o diabo, ele seduzia as crianças e os jovens com desenhos bonitinhos, com coisas bonitinhas para chamar, carinhosas, entendeu? Para a criança ir lá e receber mensagens subliminares e tudo. Agora não tem mais esse negócio de ficar bonitinho não, a bicha é feia, é horrível e atrai. Então ele já está se mostrando como ele é. E nós precisamos denunciar isso. E deixa eu dizer para você uma coisa. Se nós não cuidarmos agora, graças a Deus, na sua misericórdia, os meus filhos estão grandes. E eu cometi esse erro de me afastar, de não me preocupar, de não estar presente. Isso que eu estou falando. Por isso que hoje eu tenho essa missão. De falar para vocês que se aproximem, não façam como eu e não fiquem na... Muitas pessoas já perderam seus filhos, muitas pessoas já perderam jovens por conta de não estar presentes e de repente não saber que estavam em depressão. Como? Você não sabe quem está em depressão? Tem gente na sua família que está com depressão e você não sabe. Sabe por quê? O diabo te ocupou muito. O diabo convenceu a você, pela sua inteligência decaída, que você precisa fazer e fazer e fazer e permitir e ser amiguinho. O diabo convenceu o pai e a mãe que eles não têm autoridade, que eles são iguais aos filhos. É preciso voltar à formação, voltar a toda uma formação que quebra esse ensinamento novo, moderno,
de permissividade, aquele pensamento de os meus filhos vão ter o que eu não tive, os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. É justamente porque você passou por dificuldades que hoje você é forte. É justamente porque você passou por privações que você é forte. Aí você não deixa os filhos passar por privações, por dificuldades, ficam fracos. E quando não conseguem, se matam. Você compreende? Agora deixa eu explicar para você o que é uma solução agora. O nome diabo vem de diabolos, que é bolos é a separação das duas partes, diabolos, separação das duas partes. O antídoto para esse veneno é o dialogos. Logos é palavra, é conversa entre duas partes. O diálogo afugenta o diabolos. Procure conversar. Muitos jovens, muitos filhos, inclusive crianças, estão conversando com a boneca Momo e não com você. E de repente se vê em depressão, se vê em falta de sentido de vida e se vê enforcados ou cortados. Judas Iscariotes, eu quero terminar agora, porque nós já entendemos que o suicídio é uma obra diabólica. Como o aborto também é uma obra diabólica, o suicídio é uma obra diabólica, do início ao fim da vida. Mas atenção, eu quero que você entenda algo importante. Em Mateus 27, Judas suicidou-se. Judas não esperou os 3 dias. Em Mateus 27, o suicídio de Judas, ele se suicida, ele decide tirar a vida dele quando ele descobre que fez a mancada da vida dele. Cometeu o maior dos erros dele, entregou um inocente. A palavra de Deus diz: eu não quero esse dinheiro porque esse dinheiro é do sangue de um inocente. E saiu dali e se enforcou. Judas espera 3 dias. Jesus não tinha nem morrido ainda. Se ele esperasse a morte de Jesus, que era a morte, foi a nossa salvação. A encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo são os 3 passos da nossa salvação. Mas quando Jesus morreu, o véu se rasgou, tudo se revelou. O véu que separava não separa mais. O homem tem acesso a Deus agora. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Se ele tivesse esperado Jesus ter morrido, talvez ele tivesse tido a revelação, o véu tivesse se rasgado para ele. Ele estava cego com os seus próprios erros. Ele estava cego com a sua dificuldade de vida. Ele estava cego com remorso. Não era o arrependimento, era o remorso, era a culpa, era a vontade de se condenar, e se condenou. Espera 3 dias, Judas. Se ele esperasse 3 dias, ele ia ver que o Cristo ressuscitara. E eu fiz uma mensagem para o jovem, dizendo: espere 3 dias. Se Judas tivesse esperado 3 dias, ele teria colhido a ressurreição de Cristo. Não teria mais motivo para se matar, porque o Cristo que ele entregara estava vivo e vive para sempre. Se você esperar 3 dias, com certeza a ressurreição de Cristo dá sentido à sua vida. Todas as vezes que você pensar em se matar, pode até pensar em se matar, não tem como controlar um pensamento que lhe invade, mas você tem como
pensar contra aquele pensamento que invadiu. Você pensa, vou fazer isso, mas só daqui a 3 dias. Todas as vezes que vier esse pensamento, você diz, ao 3º dia eu vou voltar a pensar nisso. E no 3º dia, Jesus ressuscita. Sabe por que eu digo isso? Porque outra pessoa traiu Jesus também, muito conhecido. Negou feio e negou rasgado, chamado Pedro. Ali foram 2, o tesoureiro e o coordenador geral. O tesoureiro é Judas, que traiu. E o coordenador geral, o pastor Pedro. 2 traidores. Só que um esperou o 3º dia. E o outro decidiu se matar. Um passou por todo o constrangimento de ter que proclamar 3 vezes um amor que não era perfeito, era só um gostar. Mas esse que esperou recebeu toda a unção de começar a ressuscitar outras pessoas. Então preste atenção. Quando vier a vontade de morrer, de se matar, aquela mesma vontade que veio para Elias, que ele disse, Senhor, basta-me, eu não sou igual aos meus pais, eu não sou diferente dos meus pais, me mata. Aquela vontade que veio em vários profetas, aquela depressão que veio em Jeremias, a depressão que veio em Davi, no rei, a depressão que veio em todas as pessoas que se frustraram no meio da caminhada, a vontade de morrer, mas que não fizeram, porque eles não tinham a árvore, o fruto da árvore da vida. Eles pediam a Deus, me mata, me leva. Eu já pedi também. Eu tive depressão. Eu já quis morrer, já pensei em suicídio. Não, eu não sou diferente eu não sou diferente dos meus pais, eu não sou diferente dos profetas, eu não sou diferente de você. Só que o grande lance é esperar os 3 dias. Pedro esperou os 3 dias e recebeu o poder do Espírito Santo. Primeiro recebeu a investidura de cuidar, de apacentar das ovelhas de Jesus. E apacentar não é levar paz, é levar comida. Apacentar é levar para o pasto, é dar alimento. Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro, para a gente encerrar essa live, eu preciso apacentar. Eu preciso ir ao pasto. Ele é o pastor. Eu preciso me alimentar da palavra dele. Se eu estiver angustiado, se eu estiver deprimido, eu vou lá no Salmo e começo a cantar como Lucas, como Silas e Paulo. Ou você acha que Paulo e Silas estavam felizes da vida porque apanharam? Oh, que bom apanhar! Eles estavam felizes porque eles sabiam que mesmo apanhando e sendo presos e sendo acorrentados, eles estavam na presença de Jesus. Eles estavam ali com Jesus, sofrendo com o mesmo Jesus que também apanhou, que também foi preso, que também foi ali martirizado. E como eles iriam ser? Essa é a fé que não pode nos abandonar. Mas esse apacentar de cada um de nós precisamos levar as pessoas ao pasto também. E as primeiras pessoas que precisamos levar a esse alimento que você está recebendo são os seus. Diálogo. Converse com as pessoas antes que elas se matem sem saber a verdade. Converse com as pessoas antes que elas tirem a própria vida, antes de saber que tem 3 dias para esperar. Converse com as pessoas e diga para elas que mesmo que pareça que não tem saída, há um milagre esperando. Porque quem olhou Jesus crucificado, quem olhou Jesus todo dilacerado na cruz, e só parou ali naquele olhar carnal, baixou a cabeça, saiu de Jerusalém e foi embora para Emaús. Desistiu da missão, desistiu de tudo. Era como se fosse para morrer, era um suicídio ali, o suicídio da fé.
era preciso encontrar com Jesus ressuscitado para poder abrir os olhos de novo e voltar para Jerusalém. Voltar para a missão, voltar para a vida. Recuperar o sentido da vida. Por favor, entenda. Vocês estão me ouvindo? Marcela Gomes está dizendo que não está ouvindo, não está escutando. O som está chegando normalmente? Glória a Deus. Então, ok. Muito obrigado, Carlúcio. Então, para concluir, converse com as pessoas, dialogue para que o diabo saia. Nós não podemos dar vez a ele. Nós não podemos deixar que ele tome conta. Muitas pessoas têm tribulações diferentes e enormes. Como pais estão sofrendo hoje, como mães estão sofrendo hoje, como filhos estão sofrendo hoje, vendo o sofrimento, os absurdos que os pais fazem com as mães, que as mães fazem com os pais, as decepções, as descobertas de traições, as descobertas de erros, doenças físicas, pessoas com tumores no cérebro, tumores na coluna, mães vendo filhos se desmanchando, não tem saúde, não tem serviço de saúde, o país está uma lástima, está um caos. Tudo isso acontece. Não é só com você que existe problema. Não é só você e não é só na sua casa que tem problema. As mentiras das redes sociais, a vida tranquila, o bem bom, aquilo que você vê, é muito fake ali. Entendeu? Cuidado para que você não pense que é só você que é o coitadinho. Todos nós sofremos no vale de lágrimas, gemendo e chorando. Mas nós precisamos ter a fé no terceiro dia. Chega de se culpar. Chega de se condenar. Martim Valverde, um cara que eu admiro demais, um grande cantor mexicano da Renovação Carismática Católica, ele gravou uma música que diz assim: não foi tua culpa. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito, nem você. Então, se nós erramos no passado, vamos começar a acertar daqui para frente. Porque se você ficar pensando no seu erro do passado, você vai tentar resolver e não consegue resolver passado porque ninguém consegue. E aí a solução que você acha é se matar. Mas não pense que essa ideia é sua, não. Essa ideia é da serpente lá do paraíso, que quis convencer a Eva que ela seria igual a Deus. E quando ela coloca na sua mente que você pode tirar a sua própria vida, ela está dizendo que você é igual a Deus, que você tem acesso à árvore da vida. Nós que estamos vivos, nós que passamos por tentações de suicídio e vencemos, nós precisamos ajudar as outras pessoas. Primeiro é o diálogo, outras é avisar a outras pessoas que dialoguem, que conversem. E se você tem esse sentimento, se você tem esse pensamento às vezes e nunca disse para ninguém, fale, converse com alguém, procure ajuda médica, procure um profissional, fale com a sua família, diga o que você pensou, não guarde segredo, não guarde segredo, não pense que isso é brincadeira, isso é muito sério, é alguém conversando com você e você pensa que é apenas um pensamento, mas é o inimigo de Deus que está querendo tirar você do sentido e da vontade de Deus. Por isso nós começamos cativando o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Vamos acabar com esse vídeo agora, porque está ficando muito longo, com a mesma palavra que começamos. Vamos repetir? Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus
e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comigo, repita agora. Em nome de Jesus, eu renuncio ao pensamento de aborto. Em nome de Jesus, pelo seu preciosíssimo sangue, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, eu renuncio ao pensamento suicida e afasto de mim e de toda a minha família toda depressão, toda tristeza profunda e todas as doenças relacionadas, e faço o sinal, a minha memória e a memória dos meus, a minha afetividade e a afetividade dos meus, a minha imaginação e a imaginação dos meus, a minha inteligência e a inteligência dos meus, a minha vontade e a vontade dos meus. Expulso todo pensamento contrário à vida, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Repita agora comigo: Deus é meu Pai, Maria é minha mãe, Jesus Cristo é o meu Senhor. A minha vida, repita isso, a minha vida vale a vida do Filho de Deus. Amém? Graças a Deus que você entendeu. Então é isso. Nós precisamos simplesmente da graça de Deus. São Paulo, ele tinha uma tentação contínua, que ele diz que era um anjo de Satanás a esbofetear a cara dele. Tem um ramo teológico que explica que ele era um soldado, né? É tanto que em Atos 9 ele está lá na morte de Estevão, e certamente é uma linha teológica que explica isso. Certamente ele participou da crucificação de Jesus. Então ele tinha matado Jesus e depois encontrado com ele ressuscitado, e agora servia a Jesus. E vinha o demônio e dizia para ele: você é um assassino, não adianta você estar pregando o evangelho, você é um assassino, você matou inocentes. E ele pedia a Jesus: tira essa tentação de mim, tira esse pensamento, tira essa voz que fica me acusando. E Jesus disse: basta-te a minha graça. Se você ainda escuta vozes da sua consciência acusando pelos erros passados, e você fica ainda de vez em quando se lembrando das coisas erradas que você fez, e você acha que não pode pregar o evangelho, e você acha que não pode ajudar pessoas, escuta Jesus dizendo: basta-te a minha graça. Pronto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Dá para compartilhar esse vídeo, ficou longo, mas se você compartilhar avisando, vai até o fim que é bom, a pessoa vai assistir. Deus abençoe você e até a próxima live no nosso canal de evangelização do Projeto Padre Léo. Deus abençoe. Beijo no coração.